Olá pessoal do Jovens Psi, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou a Jovis e é uma alegria muito grande ter você com a gente aqui hoje, nesse momento em que a gente vai trazer um tema que eu tô esperando muitos meses para trazer para cá. Nesse canal a gente conversa sobre a deficiência de uma perspectiva filosófica, psicológica e humanizada. E desde que isso ficou claro, eu comecei a receber várias mensagens de pessoas falando sobre a Bíblia e as pessoas com deficiência. As pessoas traziam algumas dúvidas sobre coisas que elas ouviram dizer e basicamente a questão era: será que o capacitismo não é na verdade uma lei natural? Será que as pessoas com deficiência foram marcadas por Deus dessa forma para que soubessem que elas eram pecadores? E aí eu tenho estado há várias semanas com esse vídeo na pauta. Hoje é meu último vídeo aqui em algum tempo. Vou passar um tempo fora do canal do YouTube. Eu deixei alguns vídeos programados, mas são temas bem mais simples. Mas de qualquer modo eu peço para vocês estarem dando uma olhadinha aqui, né? Foram feitos também com muito carinho. Mas o vídeo de hoje vai ser um pouco mais complexo, porque a gente vai falar da Bíblia e de deficiência. Primeira coisa, quando alguém fala assim, tá escrito na Bíblia, isso não significa muita coisa. Não porque a Bíblia seja um livro insignificante, mas porque a Bíblia cobre a história da humanidade com Deus por milênios. Então, a Bíblia vai ter várias vozes, vai ter vários aspectos, vai ter um monte de livro, vai ter várias fases. Então, o ideal é que a gente estude a Bíblia, cada um de nós. O ideal é que você separe um momento na sua vida para estudar esses livros tão maravilhosos e tão transformadores e tão incríveis. Então, assim, aqui não importa qual seja a sua orientação religiosa. Eu não sei se você tem religião, se você é ateu, se você é espiritualista, se você é evangélico, onde você congrega, né? Se você é neopentecostal, renovação carismática, católico. Não importa. O que importa é que você separe. Se você se importa com esse tema, é que você não fique só com o que os outros disseram para você, que era a Bíblia, que era a palavra de Deus. Que você vá lá e leia, né, com os seus próprios recursos para entender o que está acontecendo lá. Eu tive a oportunidade de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia em alguns momentos da minha vida, e eu posso falar para vocês com muita tranquilidade que não existe uma única passagem da Bíblia em que a deficiência seja realmente, definitivamente associada ao pecado, tá? É como se fosse uma punição de Deus a priori. Eu vou tentar trazer algumas passagens problemáticas para a gente tentar conversar sobre elas devagar. A minha intenção, nesse como em outros vídeos, não é esgotar o tema, porque o pessoal traz temas muito complexos que eu precisaria fazer uma palestra para cobrir, né? E não é o que a gente tenta fazer aqui. Mas a verdade é que a gente não tem na Bíblia nenhuma passagem em que afirme que a deficiência seja uma marca do pecado, uma forma de punição. A gente tem, na verdade, até mesmo Jesus falando que a deficiência não é o resultado do pecado, mas é algo que acontece devido às imperfeições do mundo em que a gente está. Lucas 13, 25, por exemplo, é uma passagem que eu gosto bastante. Nessa ocasião, né, algumas pessoas contaram para Jesus que os galileus, o sangue deles foi misturado com o sacrifício deles. E aí Jesus falou: vocês pensam que esses galileus foram mais pecadores que todos os outros galileus por terem sofrido essas coisas? Não, eu lhes digo. Mas se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre ele a torre de Siloé eram mais culpados de todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, eu lhes digo. Mas se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então, assim, eu gosto muito dessa passagem, porque a gente tem muitas pessoas que pegam, quando acontece até mesmo tragédias humanitárias horríveis, e falam assim: esses que estão lá foram os que estiveram em tal outro lugar, foram os que fizeram tal outra coisa. Gente, quando Jesus falou assim, não julgueis para não ser julgados, eu lembro que eu escrevi um texto muitos anos atrás brincando, né? Não julgueis para que não pireis. A gente não tem
no nosso arcabouço mental, capacidade de nos igualar à mente, à lógica de Deus, da potestade das potestades. Então, assim, não é isso. O máximo que a gente pode fazer é traduzir o Evangelho de Deus. Mas a gente não tem um poder desses. Então, a gente realmente não tem como saber de certeza por que isso ou aquilo aconteceu. A vida tem intrincados que a gente não entende completamente e não é nossa função entender. A nossa função perante a vida nesse momento é de viver a vida em comunhão com Deus da melhor forma que a gente puder, aceitando a sua vontade e divulgando a sua palavra, sobretudo através das nossas atitudes. É isso que é esperado de nós. Então, a gente ainda não tem condições de penetrar nos mistérios, e quando a gente fica fazendo isso, na verdade, a gente está se expondo, como o próprio Jesus disse, né, a sermos julgados de igual forma, né? Então, aqui nesse trecho de Lucas, ele se recusa a culpar as vítimas, mas enfatiza o arrependimento, né? Mas não diz em nenhum momento que a gente deve ser, que as pessoas são punidas dessa forma, né? Ele não revela como exatamente funcionam esses mecanismos de punição. Depois a gente tem uma passagem bastante complicada também que o pessoal adora, né? Que é Levítico 4 e Êxodo 4 e 11. Quando Deus fala com Moisés e fala que é ele que faz o homem surdo ou mudo, que lhe dá a vista ou a cegueira. E essa passagem, na verdade, está dizendo que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre as limitações físicas. Só que não significa que ele cause diretamente essas limitações, como se fosse um castigo direto. Essa passagem mostra, pelo contrário, que se ele é o criador de todas as coisas, ele tem o poder de intervir em todas as situações, inclusive se ele quiser trazer alguma cura e restauração para essas pessoas, né? Então, o amor de Deus não está condicionado à perfeição dos nossos corpos. Depois a gente tem uma passagem também bem complicada em Levítico 21, 16 a 24. Que ele vai falar das exigências, né, dos sacerdotes levitas. E aí ele vai falando que tem algumas restrições para esses sacerdotes. Eles não podem exercer se tiverem alguma deficiência, defeito na visão, na fala, na audição, mutilações, perebas, sarnas, né? Porque isso exigia uma certa condição física para a realização das funções, né? Não só também. Mas é sempre bom lembrar que quando a gente olha para o Velho Testamento, o Antigo Testamento, a gente precisa sempre lembrar que essas leis e exigências já foram cumpridas, encerradas em Cristo. E agora a gente está sob o vigor da nova aliança, né? Todo aquele que crê em Jesus Cristo, sobre Senhor e Salvador, é considerado sacerdote e tem acesso direto a Deus. Então não existem mais restrições para pessoas que desejem se achegar a Deus, exceto ter que confessar Jesus como seu Salvador. Então, esse trecho do Levítico, ele vai falar somente sobre a condição física adequada naquela época, naquele templo, nessa aliança. Eu noto que muita gente que vai comentar a Bíblia e que gosta mais do Antigo Testamento, por quaisquer motivos, por algum motivo não mencionam que algumas das orientações e restrições daquela época, essas restrições caíram com a crucificação de Jesus Cristo, né? Então essa questão da nova aliança, ela é muito mencionada nos evangelhos em vários momentos. Então assim, não é uma questão que a gente inventou depois, os próprios evangelistas dão fé disso, né? Eu lembro de um verso do Gladstone Lage, que ele fala que Gladstone Lage é um compositor contemporâneo, né? Ele fala: a aliança homem-deus já não é só arco-íris, é comunhão. No sentido que a proposta da nova aliança é que a gente entre em comunhão com Deus, entre em comunhão com Jesus Cristo, para que Ele possa, assim, transformar as nossas vidas e que a gente possa entrar no reino de Deus, né? Então, essa nova aliança é uma relação de amor e fidelidade entre Deus e a humanidade.
ela é marcada pela aceitação da graça divina e pela busca, né, da gente viver em conforme com a vontade de Deus. E é através dessa aliança que a gente recebe, inclusive o Espírito Santo, né, como guia e consolador da nossa existência. Depois a gente tem Lucas, capítulo 5, versículos 20 a 24, relata que Jesus curou um homem paralítico que foi levado a ele pelos seus amigos. Antes de curá-lo, Jesus diz: Homem, os seus pecados estão perdoados. E aí isso causa revolta entre os líderes religiosos que estavam lá, porque para eles apenas Deus poderia perdoar os pecados. Jesus, percebendo a reação deles, né, para provar sua autoridade de perdoar os pecados, cura o homem paralítico e fala que ele leve sua maca e ande, né? Essa história, ela mostra que para Jesus a cura física e o perdão de Deus estão interligados também, né? Porque pela cultura judaica da época tinha a crença de que certas doenças e aflições eram causadas por pecado ou falta de fé. Então, na hora de curar o homem paralítico e afirmar que os pecados estavam sendo curados, ele estava se afirmando superior a todas essas crenças, não necessariamente fechando com elas. O que mais que a gente tem? Tem mais. Então, assim, tem outras passagens aqui, mas eu não vou colocar porque não vai ficar muito, muito grande o vídeo. Mas a gente nota no Novo Testamento, no Antigo Testamento a gente tem em Provérbios e outros locais recomendação de que as pessoas com deficiência fossem respeitadas, né? Não indique o mau caminho ao cego, não apedreje o coxo. Tem umas coisas assim lá, Provérbios também tem. Mas o que eu acho mais importante a gente ressaltar é aqui no Novo Testamento, quando a gente tem Jesus curando. Eu tô gravando vídeo, tá? Quando tem Jesus curando o cego de Jericó, lá o João 9, que é um capítulo emblemático, né? Muito, muito bom. E eu acho que é a passagem mais anticapacitista da Bíblia. Então a minha ideia é que a Bíblia não apenas é um livro que tolera e dignifica a pessoa com deficiência, afirmando que ela é digna de proteção e cuidados, mas que Jesus é um dos personagens, no sentido de personalidades mais anticapacitistas que existe. Veja bem a situação, Bartimeu tá lá chamando, Jesus, cadê Jesus, cadê Jesus? E o povo pega e leva ele para Jesus. Aí Jesus fala com Bartimeu diretamente. Primeira coisa que ele faz, pergunta o que ele quer. Isso é muito bonito. Ele não pergunta, ele não deduz o que ele quer, porque Bartimeu podia perfeitamente querer outra coisa, além de ser curado da vista. Ele podia estar lá por outro motivo, né? E ele também não pergunta para outras pessoas o que ele quer, que é o que muitas pessoas ainda hoje fazem. Ele pergunta diretamente para o cego o que ele quer. Quando Bartimeu fala a Jesus que ele quer voltar a ver, Jesus então passa uma tarefa para ele. Então tem muitas pessoas com deficiência que ele cura lá na hora, levanta-te, anda e tal, faz. Ele não. Ele faz uma mistura, né, com o lodo e a própria saliva do Cristo, passa no olho dele e fala, vai lavar lá no tanque de Siloé. Né? Ele fala para ir lavar. Eu acho interessante que Jesus andava com pelo menos 12, os 12 apóstolos dele, e tinha um monte de gente em volta, né, a multidão, tudo e tal. Mas ele não fala, gente, alguém vai lá lavar o olho dele? Né? Ele fala para o próprio cego ir lá lavar. Então, quando ele fala para o próprio cego ir lá lavar o olho dele para obter a cura, ele coloca a própria pessoa com deficiência como agente da sua cura. Vocês entendem como isso é forte? Né? Ele não fica, ai, coitadinho, alguém, por favor, o que ele quer? Ai, meu Deus, tadinho dele, alguém lava o olhinho dele para ele voltar a ver. Não, ele não faz isso. Ele trata a pessoa com deficiência como sendo uma pessoa normal. Né? Porque em verdade é uma pessoa normal. E é interessante a gente pensar, porque a gente, por exemplo, a gente só tem 2 olhos, mas a mosca tem um montão de olhos. A gente tem animais na criação que enxergam o raio ultravermelho e ultravioleta. A gente não tem essa visão. Nossa visão não é nem sequer a mais potente do universo. Mas a gente vem sim de um processo histórico, né, que a gente já explicou muitas vezes, mas eu preciso voltar aqui.
A nossa realidade, ela não é fruto simplesmente do nosso tempo, ela é um construto histórico, sociocultural. O Vygotsky diz que é impossível analisar o biológico sem tomar em conta o social. Então, de qualquer modo, o peso de uma deficiência importante como a falta de visão, a paraplegia, a paralisia, 2000 anos atrás, era muito maior do que hoje. A expectativa de vida de uma pessoa com deficiência 2000 anos atrás era muito menor que é hoje. Então, sempre que a gente for analisar a deficiência na Bíblia, por mais que vocês acreditem que é a palavra de Deus, ok, eu pessoalmente acredito nisso, a gente precisa olhar para ela dentro do contexto. A gente precisa entender que aquelas pessoas, elas vinham de um tempo em que a deficiência significava uma restrição ainda maior do que hoje, já que naquela época a maioria dos trabalhos era eminentemente físico, eram poucos os trabalhos intelectuais, né? Então tudo isso mudava, a gente também não tinha previdências, a gente não tinha lugares para essas pessoas ficarem. Então era muito comum pessoas com deficiência não só pedirem esmola na rua, o que a maioria fazia de fato, não só serem prostituídos ou colocados em circos de horror, o que acontecia com muitos também, mas eles viviam na rua, expostos a todo tipo de intempéries, como se fossem assim realmente seres humanos de outra categoria, seres humanos subhumanizados. É muito importante a gente olhar para isso, a gente entender que a Bíblia, ela retrata não somente a relação de homens com Deus, mas a relação de homens com Deus através daquele tempo, através daquele espaço, com as vantagens daquele período, né, que eram muitas também, né, a gente fala sobre isso, mas também com as desvantagens, que era a inexistência de saneamento básico, né, a inexistência de qualquer plano de assistência social, né, um letramento extremamente diminuído, né, e os próprios judeus, eles viviam dominados pelo Império Romano. E o Império Romano também, ele era extremamente supersticioso, ainda mais que o povo judeu. A gente tinha pouco acesso à educação, as mulheres também, era um período de extremo preconceito também, até mesmo dos judeus em relação a eles mesmos, também era extremamente difícil para as mulheres, então é preciso a gente contextualizar. Eu repito aqui, não existe na Bíblia uma única passagem que realmente associe a deficiência a um pecado pré-existente, muito pelo contrário, quando os discípulos perguntaram se quem pecou tinha sido ele, o Bartimeu, ou os pais, ele falou que não, que essa pessoa com deficiência, ela existia, ele tinha nascido daquele jeito para expressar a glória de Deus. E de fato, quando a gente pensa nos progressos que nós fizemos hoje em termos de humanidade por causa das pessoas com deficiência, quando a gente pensa nos inúmeros benefícios que começaram a ser dedicados às pessoas com deficiência, mas rapidamente foram estendidos a toda a humanidade, beneficiando sim milhões e milhões de indivíduos, bilhões quiçá, a gente começa a perceber que a deficiência é uma característica permitida por Deus, visando o crescimento coletivo da comunidade, não apenas das pessoas que vêm com esse traço, né, o de suas famílias mais diretas, mas da comunidade. E é a partir disso também que a gente defende hoje em dia que a deficiência é uma característica, né, que vai ser maior ou mais ou menos potencializada de forma negativa de acordo com o meio em que a pessoa esteja e com o próprio indivíduo também. E daí a existência do Jobispc, para que a gente possa aproveitar uma situação eminentemente ruim, uma situação historicamente péssima e extrair dela todos os benefícios possíveis, livrando-nos da vergonha, livrando-nos da baixa estima, livrando-nos do vitimismo, para termos a melhor vida possível, não simplesmente apesar da deficiência, mas mesmo utilizando-a como ferramenta de crescimento moral, crescimento espiritual e de humanização, né? É essa a nossa conversa de hoje, espero que vocês tenham gostado. Fiquem à vontade para comentar ou para entrar comigo no WhatsApp 35 988517808. Lembrando, entretanto, que eu estarei ausente um pouco por esses dias, acho que tem 4 vídeos para cair aí na próxima semana, mas eu não estarei tão ativamente respondendo as mensagens por estar atendendo a questões pessoais.
Mas a partir da segunda semana de abril eu estarei de volta com temas maravilhosos para a gente conversar. Pautas são bem-vindas e eu desejo a vocês todos uma excelente semana. Para aqueles que celebram a Semana Santa, por favor, que tenham aí um momento de fé, de comunhão com Deus, que Jesus realmente ressuscite, né? Que a gente consiga realmente fazer uma nova releitura de possibilidades e de sonhos e de pactos, de aliança com Deus, tá bom? Um abraço grande para vocês e até o dia 10.